Olá, queridos. Paz esteja com todos. Mais uma vez nós estamos aqui para a meditação da palavra do Senhor, para a edificação da nossa vida, né? E é sempre maravilhoso poder ter esse momento onde nós paramos tudo que está ao nosso redor, onde tudo fica em silêncio e nós possamos verdadeiramente dar atenção às palavras do Senhor, porque o Senhor sempre tem algo para ministrar ao nosso coração através da sua palavra. E nessa meditação desse dia, eu quero trazer a reflexão, a palavra de Tiago no capítulo 3, onde ele fala algo tão importante, tão sublime, que é referente ao dominar a língua, dominar as nossas palavras. Ou seja, ele traz a clareza aqui da importância e a necessidade de observar as palavras que saem da minha boca. Ele mesmo fala aqui que a nossa língua, mesmo sendo um órgão tão pequeno, é capaz de dominar o corpo todo, ou seja, contaminar o corpo todo. Eu não sei se aconteceu com você já, eu creio que com todos nós deve ter acontecido isso de você, talvez se arrepender de uma palavra que você falou, onde você diz, eu não poderia ter falado isso, não devia ter dito isso, porque talvez essa palavra que eu mencionei, ela vai magoar alguém, ela vai ferir alguém, e nós não fomos chamados para ferir. As nossas palavras não são palavras para ferir, e sim para curar. As palavras que saem dos meus lábios são palavras que curam, que geram vida, que geram transformação. Não porque são minhas palavras, mas porque na minha palavra tem que haver a palavra do Senhor. E Tiago, ele vem nos trazer a reflexão referente a isso, né? Ele mesmo diz, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Ele continua dizendo aqui, ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe também os navios, sendo tão grandes, impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um pequeníssimo leme, e levados para onde o piloto quer. Assim também é a nossa língua, um órgão tão pequeno que se gaba de grandes coisas. Realmente, a palavra de Deus era tão atual, né, amados? Que quando você para refletir nela, ela se aplica ao teu viver, se aplica à tua vida, e você pensa, meu Deus, a palavra escrita há mais de 2000 anos atrás, hoje eu paro e aprendo com ela, que Deus é esse, né? Que continua nos ensinando, nos orientando e nos mostrando o que eu devo fazer e como deve ser. E se Ele deixou registrado a importância de eu dominar a minha língua, as minhas palavras, de eu observar as minhas palavras, é porque, como a palavra mesmo diz, que a vida e a morte estão no poder da língua. E eu determino, através da palavra, determino que vai haver vida, eu determino que vai haver vitória, eu determino que vai haver milagre, ou seja, eu profetizo, né? O falar, o profetizar, usar a palavra para declarar a vida. E eu tenho que observar, porque Tiago diz, pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, se eu me alimentasse das minhas palavras, eu estaria sendo nutrido ou estaria sendo envenenado? Já parou a pensar nisso? Das palavras que saem dos seus lábios. Você está se alimentando ou você está se envenenando? Muitas vezes quando
É usada a palavra para espraguejar, para amaldiçoar. Isso gera morte, gera frieza, gera escuridão, gera trevas. E nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para gerar vida, para gerar alimento. As palavras que saem da nossa boca, dos nossos lábios, o controle da nossa língua, ela tem que gerar salvação, tem que gerar transformação. Então eu tenho que observar o que eu tenho falado, o que eu tenho pronunciado, o que eu tenho dito. E a partir desse momento começar a profetizar. Profetiza como na visão de Ezequiel, onde o Senhor diz: profetiza sobre o vale de ossos secos e eles voltarão a viver. Olha só como poderosa é as palavras que eu pronuncio, que eu declaro, que eu profetizo. A palavra de Deus. No início era a palavra. Vamos usar palavras de vida, irmãos. Palavras de bênção. Vamos determinar sobre situações. Tem situações que muitas vezes estão esperando uma liberação da minha palavra, de eu abrir os meus lábios e profetizar. Porque tem muitas coisas, queridos, que não dependem mais do Senhor. O Senhor Jesus já morreu, já ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e Ele nos diz que nos deu autoridade. Eis que vos dou autoridade e poder. Autoridade e poder. Então sou eu, aqui na terra, que declara a vida. E como que eu declaro a vida? Através da palavra do Senhor. Declarando a palavra, profetizando, dominando as minhas palavras, saindo da minha boca somente palavras de edificação, profetizando, anunciando, crendo, porque nós falamos, ora profetizamos. Por isso que Tiago aqui nessa passagem, ele enfatiza tanto a importância de observar a língua, observar as palavras que eu tenho mencionado. E se alguém, como ele diz aqui, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, né? E verdadeiramente é assim, nós tropeçamos em muitas coisas. Mas se eu conseguir dominar a minha língua, diz a palavra, é como alguém que se tornou perfeito. Ou seja, que consegue dominar todo o seu corpo. Então vamos refletir nessa palavra. Porque muitas vezes o que eu tenho falado, como Jesus mesmo disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? E às vezes nós temos que olhar para dentro de nós e ver como está nosso coração. Porque o que está saindo dos meus lábios é um reflexo do meu coração. E o Senhor nos diz através da palavra, em Provérbios, diz: filho meu, dá-me o teu coração. Observe o que você tem falado. Observe o que tem saído dos teus lábios quando as coisas não dão certo. Quando você imaginou que seria de uma forma e seria da outra. Não saiu como você planejou. Que palavras que saíram? Palavras de agradecimento a Deus por mesmo assim não tendo certo, ou você murmurou? O povo no deserto, amados, quando estava sendo conduzido por Moisés, usou as palavras de murmuração. Reclamou, praguejou, queriam comida, queriam água. Mesmo vendo os sinais e as maravilhas que Deus estava fazendo para com o povo, houve murmuração no meio do povo. E isso não agrada a Deus. Nós temos que profetizar a vida sobre a vida dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família. Profetizar a vida, determinar a vida. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa observar essas palavras que têm saído dos teus lábios. Eu creio que nenhuma palavra liberada do Senhor, ela é em vão, né?
Como o Senhor mesmo diz, Ele libera a palavra e ela prospera na qual ela foi designada. Então, que possamos meditar nessa palavra. Você pode fazer a leitura depois de Tiago capítulo 3, do verso 1 até o verso 18, onde nos fala do controle, do dominar a língua, né? Que possamos ser pessoas guiadas pelo Espírito Santo, que temos domínio próprio, que sabemos usar as palavras para abençoar, para aproximar as pessoas do Senhor, não para afastar, porque também há poder nisso, né? As minhas palavras aproximam, as minhas palavras afastam as pessoas de mim, as pessoas de Deus. Então nós somos chamados para liberar um rio de água viva. E esse rio vai ser através das nossas palavras. O Senhor é o rio de água viva. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que você possa ser um profeta, uma profetisa e declarar a vida sobre o teu lar, declarar a vida sobre a tua casa e sobre a tua família. Talvez seja isso que você precisava ouvir nesse dia. Tem situações esperando só você profetizar. Você determinar a palavra de vitória, a palavra de vida, a palavra de bênção. Em nome de Jesus. Quero orar com você, agradecendo esse momento e já profetizando que na sua vida o rio de Deus vai fluir e dos seus lábios sairão palavras que vão anunciar o reino de Deus, que vão gerar vida, que vão gerar transformação, porque nós fomos chamados para liberar bênção. Em nome de Jesus, oramos ao Deus. Pai, eu te agradeço por mais uma vez poder chegar diante do Senhor através, Deus, desse vídeo. Eu quero, Pai, declarar sobre cada um que estará assistindo, Deus, ouvindo, Deus, essa mensagem, Deus. Eu quero profetizar, Deus, que no lar deles, na casa deles, na família deles, Deus, haverá salvação, haverá restauração, haverá poder, haverá vitória, haverá milagre, Deus. Eu profetizo, Pai, porque eu creio, Deus, no poder das palavras que saem dos nossos lábios, Pai. E em nome de Jesus, que cada um de nós possamos encontrar esse domínio próprio, Deus, e cuidar daquilo, Deus, que tem saído dos nossos lábios, Deus. Observar o que está no nosso coração, atentar para as coisas do Senhor e viver as tuas promessas, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo em nome de Jesus.